22 de julho de 1951. Essa data entra para a história como o dia da final do Torneio Internacional de Clubes Campeões, o primeiro campeonato mundial interclubes. Palmeiras versus Juventus. Palmeiras campeão. Um ano antes, o Brasil sediava a Copa do Mundo de Seleções depois da pausa forçada pela Segunda Guerra Mundial, aonde chegamos à final e perdemos do Uruguai, no episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Durante a Copa do Mundo de 1950, segundo os jornais da época, foi Stanley Rose, que era secretário-geral e um dos vice-presidentes da FIFA, que sugeriu que a CBD realizasse uma versão de clubes da Copa do Mundo de 1950, com a participação dos clubes campeões dos países que disputavam aquela Copa. Mas com as dificuldades para trazer times oriundos de outros países, o torneio foi disputado por 8 clubes e em 1951 a ideia se concretizou na Copa Rio. Esse torneio juntou o Vasco da Gama, campeão carioca de 1950, Sporting, campeão português da temporada de 1950-51, Áustria Viena, campeão austríaco da temporada de 1949-50, Nacional, campeão uruguaio de 1950, Palmeiras, campeão paulista de 1950 e do torneio Rio-São Paulo de 1951, Juventus, campeão italiano da temporada de 1949-50, Estrela Vermelha, campeão da Copa da Iugoslávia de 1950 e campeão iugoslavo de 1950-51, e Nice, campeão francês da temporada de 1950-51. Os times foram divididos em 2 grupos, um com sede em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os jogos foram disputados no Pacaembu e no Maracanã. No grupo do Rio se classificaram Vasco da Gama e Áustria Viena, e no grupo de São Paulo, Palmeiras e Juventus. Nessa primeira fase, vencemos o Nice por 3-0, o Estrela Vermelha por 2-1 e sofremos uma derrota de 4-0 para o Juventus, onde Oberdan Catani, nosso histórico goleiro, acabou culpado pelos gols sofridos e perdeu a titularidade para Fábio Cripa. Mas ainda assim, nos classificamos na segunda posição para as semifinais, onde enfrentamos o Vasco no Rio de Janeiro. Foram 2 jogos no Maracanã, vencemos o primeiro por 2-1 e empatamos o jogo decisivo em 0-0 e fomos para as finais com a Juventus, que empatou o primeiro jogo das semifinais contra o Áustria Viena por 3-3 e no jogo seguinte se classificou com 3-1 sobre seu adversário. 18 de julho de 1951 começa a decisão do Mundial. 56.961 torcedores assistiram ao primeiro passo de uma glória inédita no futebol brasileiro. O Brasil havia perdido a Copa um ano antes e a desconfiança pairava sobre o futebol nacional. O povo precisava dessa conquista. Alegria, alegria, olê, olê, olá. Palmeiras 1-0 Juventus. Estávamos perto de vingar aquela final contra os uruguaios. 22 de julho de 1951. Palmeiras era o Brasil naquele dia. 100.093 pessoas lotaram o Maracanã para ver a finalíssima. Diversas e numerosas caravanas saíram de São Paulo para torcer e empurrar nosso Palmeiras rumo ao título inédito. Entramos em campo carregando a bandeira brasileira, representados por Fábio Cripa, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Lima, Ponce de Leão, Canhotinho, Liminha, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. O técnico, Ventura Cambon. Rola a bola, tensão no ar, 18 minutos da primeira etapa e Praeste abriu o placar para a Vecchia Signora e assim ficou até o final do primeiro tempo. O Palmeiras voltou para ser campeão e com 2 minutos do segundo tempo, Rodrigues faz o gol de empate e o Maracanã vai à loucura. Karl Hansen, aos 18, faz o segundo da Juventus e a possibilidade de um novo maracanaço arrepia os torcedores. Mas, aos 32 minutos da etapa final,
Liminha driblou 2 italianos, chutou em cima do goleiro e no rebote entrou com bola e tudo no gol. Com o apito final veio a glória e com o título do Palmeiras, o brasileiro comemorou também o início de uma história vencedora no futebol brasileiro. Na volta à capital paulista, na região da Estação Roosevelt, os campeões mundiais foram recebidos por aproximadamente 1 milhão de pessoas, que seguiram o time comemorando até o estádio Palestra Itália. Uma frase de um dos maiores ídolos da nossa história, Jair Rosa Pinto, resume bem o sentimento da nação naquele momento. Tive a chance em 51 de ser o que não consegui em 50. Campeão do mundo. Assim, resumidamente, nos tornamos o primeiro campeão mundial de clubes da história do futebol. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras!